Olá para você aí de casa, para todos que nos assistem da sua tela, telinha ou telona. Começa agora o programa Educa Cuca, que sempre escolhe um assunto para você ficar mais sabido. Boas vibrações para vocês aí de casa. Hoje o Educa Cuca vai entrar para a história de tão bom que vai ser. E vou deixar registrado aqui para a posteridade a importância do assunto de hoje, pois graças a ela nós sabemos de onde viemos. Agora, para onde vamos? Opa, então hoje o Educa Cuca é sobre história? Exatamente. Adoro história. Tem aquela dos três porquinhos. Era uma vez o Lezinho, o Juninho e o Dezinho. Cala a boca, Júnior. Não é? Não é nada disso, é outra história. Como assim? Essas histórias que o Júnior está falando são histórias criadas pela imaginação do ser humano. São fábulas, contos, folclore, enfim. Não tem nada a ver com a história que a gente vai tratar de hoje. Mas algumas foram inspiradas e inspiradoras para a realidade. É como dizia Raul Seixas, os homens passam, as músicas ficam. Na humanidade também, os homens passam, suas histórias ficam. E existe tanto jeito de registrar, né, Sândalo Júnior? Pesquisar, existe tanto jeito de fazer história e por isso dedicaremos o Educa Cuca inteirinho para eles. Os historiadores. Os historiadores. Opa! Então vamos logo explorar esse tema que eu já estou ficando curioso. Vamos lá. Você também quer explorar um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas calma. A história do mundo não se fez em uma semana. Mas uma coisa é fato, enxergamos muito mais longe quando subimos nos ombros dos nossos ancestrais. Por isso é tão importante conhecer a história. Vamos investigar e explorar essa história com a gente? E você sabe que o Educa Cuca não é matuto caipira, mas tá cheio de história por ser hoje. Belezura! Beleza. E para falar mais sobre esse assunto, quero chamar ele que se deleita com as 6 cordas da guitarra, ele que toca na banda Poderoso Chefão, ele que tem ferro no nome, porque o nome dele é Feijão, professor Feijão de História. Seja bem-vindo, Feijão. Prazer estar aqui com vocês hoje, esse programa maravilhoso. Valeu! Obrigada. E também trouxemos ela, que fez tatuagem depois dos 40. É pedagoga, esteticista, mãe da Carol, mãe do Léo. Com vocês, senhoras e senhores, Nancy Garcia Machado. Seja muito bem-vinda, Nancy. Obrigada. Assisto sempre o Educa Cuca. Oba. Muito bacana, muito gostoso. Assisto com toda a minha família. Muito obrigado pelo convite. Agradece pelo carinho. E hoje, Júnior, o que o Educa Cuca pesquisou sobre esse tema história? O Educa Cuca explorou, pesquisou, constatou, confirmou e vamos falar agora para vocês a história da história. História, de acordo com o grego antigo, significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação e é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo e no espaço, concomitante à análise de processos e eventos ocorridos no passado. História, como termo, também pode verificar toda a informação do passado que pode ter sido requerida ou arquivada em todas as línguas por todo o mundo, isto com o intermédio de registros. A história divide-se em 4 períodos. Idade Antiga, a Antiguidade compreende-se de cerca de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo. A Idade Média, que é limitada entre o ano de 476 até 1453. A Idade Moderna, que é considerada de 1453 até 1789. Idade Contemporânea, compreende-se de 1789 até os dias atuais. Envolve conceitos tão diferentes quanto o grande avanço da técnica, os conflitos armados e grandes proporções, a nova ordem mundial e a ideia de fim da história. A história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos no continente americano há mais de 100 mil anos. Em fins do século XV, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por tribos seminômades que subsistiam da caça, pesca, coleta e agricultura. No ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor da expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou ao litoral sul da Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal.
30 anos depois, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta, que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza. Porém, esse sistema deu ruim, uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548 é criado o Estado do Brasil e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador, a primeira capital do Brasil. A partir daí, muita coisa aconteceu. Os portugueses extraíram muitos recursos naturais do país, como o pau-brasil, que inclusive deu origem ao nome de nosso país. Além do ouro e do cultivo da cana-de-açúcar, que foi importante para a expansão populacional da colônia. Em 1808, houve a transferência da corte portuguesa, fugindo da sua possível subjugação da França. E, em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, aos reinos de Portugal e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as 3 coroas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. O mesmo reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, o filho, teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II. Em 15 de novembro de 1889, ocorre a Proclamação da República pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e tem início a República Velha. Terminada em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, a história do Brasil destaca a industrialização do Brasil e a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos. O movimento militar de 1964, onde o general Castelo Branco assumiu a presidência. O regime militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram em 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional. O Educa Cuca vai chamar um rápido comercial, né? Mas sem interromper muito a nossa história. Daqui a pouquinho a gente volta. Como diria o famoso filósofo Raimundo Nonato, você já sabe, né? É VaptVupt. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Diversão é a solução, sim. Diversão é a solução pra mim. Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixa ver suas patas. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue.
Faça diretriz educacional. Qualifique-se e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Técnico em enfermagem. Técnico em prótese dentária. Técnico em radiologia. Auxiliar em veterinária. Laboratórios específicos. Biblioteca especializada. Recursos audiovisuais. Professores qualificados. E a melhor metodologia de ensino técnico e profissionalizante. Avenida Nelson Spillman, 731. Telefone 3417-8300. Seja profissional. Faça diretriz. Educacuca de volta e já vamos chamá-los, eles que adoram ouvir histórias para dormir. Eles que já são e serão personagens das histórias que ainda estão por vir, né, Júnior? Do que eu tô falando? Wikikids! Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. O que é história? É pra dormir. História é a gente pegar um livro e ler. É uma, tipo, histórias tipo, da minha família que tinha vivido, que contou para os seus filhos e chegou até a gente. A história é uma coisa bem importante pra gente, porque ela ajuda a gente a descobrir dos fatos antigos e sobre o que aconteceu. O que é isso? Nadar no rio. Sim, foi as pessoas que foram primeiro que a gente matavam os animais para sobreviverem. Eles foram os primeiros habitantes da natureza e do mundo também, né? Não do mundo, mas sim daqui do Brasil. Os índios eram uma tribo que ficava lá provavelmente na Amazônia. E aí eles cuidavam, faziam sua casa própria. O que é o Brasil? O Brasil é onde que tem as cidades. O Brasil é uma terra em volta, bem, perto do estado de Brasil tem a Bahia e o Rio de Janeiro, eu acho. O Brasil é um país que fica no mundo e ele tem 26 estados. O Brasil é um monte de países e também um monte de, como é que fala? Um monte de oceanos. Brasil, vai na câmera. Quem é Dilma Rousseff? Dilma Rousseff? É, você sabe quem é Dilma? Não. Não? É quem fala sobre a dengue. Dilma Rousseff é nossa presidente que está fazendo muito mal para cá, que ela está roubando o nosso dinheiro. Quem foram os dinossauros? Foram os animais que foram antes dos índios, antes de todas as pessoas. Os dinossauros, eles existiam fazem muito tempo, né? Mas agora aí só existia dinossauro e algumas tartarugas. Aí caiu um grande negócio, aí as tartarugas se esconderam no casco, mas só que os dinossauros não tinham onde que se esconder. Aí o meteoro matou eles. Eles foram seres que existiram há muito tempo, muitos anos atrás. E eles morreram por causa de... Acho que foi por causa que já estava acabando a comida. Daí um comia o outro e foi ficando sem comida. Daí sobrou pouquinho. Daí eu acho que caiu um asteroide na Terra. E os dinossauros? Vai na Terra. Na Terra. O que é os dinossauros? Vai no zoológico. No zoológico? E como é que o dinossauro faz? Ô Manu, e como é que a gente sabe que uma história é verdadeira ou mentirosa? É que história não é verdadeira, só as que a gente sabe. A Chapeuzinho Vermelho era verdadeira, não era, né? E aqui era uma floresta que a gente pesquisa na internet. A gente viu que aconteceu, ela
qualquer coisa pesquisa na internet, ouve. Quem vê se é real. A história de vida, senhora crianças, né? História de vida dessas crianças, sensacional. Feijão, e a história? Ela pode ser mentira ou tudo que está escrito nos livros podemos levar ao pé da letra? Então, isso aqui é muito complicado, né? No caso, na introdução do programa, vocês falaram que a história é uma ciência e tem vários professores, pesquisadores que não consideram a história ciência e não querem ser ciência. Por causa que a história, na verdade, ela usa métodos de pesquisa científicos. Só que a multiplicidade de opiniões gera interpretações vastas, né? Tanto que não existe neutralidade na história. Desde que o historiador escolhe um objeto para pesquisar, ele escolhe uma posição. Assim como um fotógrafo que focaliza... Subjetiva mesmo, né? O fotógrafo que focaliza uma imagem para tirar foto, ele não está sendo neutro, porque ele fez uma escolha. Agora, é possível a história não ter uma base que tenha fundamentos? É possível, isso já aconteceu infelizmente. Geralmente governos totalitários, como por exemplo Hitler na Alemanha, ou até mesmo Vargas no Brasil, ou a ditadura militar, ela utilizou de fatos históricos fazendo uma situação chamada invenção das tradições, para justificar, por exemplo, os seus próprios atos. No caso do Hitler, por exemplo, para justificar a guerra que ele queria promover, ele puxava a situação do Império e da civilização alemã medieval, que isso era uma missão que o povo ariano tinha. Então a pessoa manipula a história de acordo com aquilo que lhe favorece. De acordo com seus próprios interesses, isso, né? E aí que está o papel de conhecer a história e, na verdade, prestar bem atenção no seu professor de história, viu, gente? Porque o professor de história tem essa missão de ser um pesquisador das ciências humanas. Que é isso? É tentar não assumir um lado X ou Y, mas sim tentar elucidar o que há por trás, a semiótica que nós usamos, a ideia de que todo discurso ele mostra algo, mas esconde algo. O historiador, ele ajuda a entender o que há nas sombras. Essa é a função. Maravilha! E você, Nancy, fala a verdade, você gostava de estudar história no colégio? Sim, eu sempre gostei de história, acho fascinante a história do Brasil, principalmente, e acredito que as crianças de hoje em dia têm mais é que aprender, sim, história, e é muito usado nos dias de hoje para currículo, para você arrumar emprego. Então é muito importante, sim, faz parte da grade escolar e tem mesmo que a molecada ir estudar e se dedicar. E como dizem, né, se você não estudar a sua própria história, não tem como você construir bem o seu futuro, né? Correto. Vamos dar mais uma interrompidinha nessa história, chamar nossos parceiros. É rapidão. Venha cantar, tocar e dançar com a Music All. Music All, escola de música e dança. Cursos dos mais diversos instrumentos musicais e estilos de dança. Cursos específicos para todas as idades. Music All, uma bela escola para ensinar belas artes. Rua São Jorge, 449. Telefone 3413-6788. Matrículas abertas. Music All, música para tudo e todos. Hi, I study at Wizard. I am getting ready for the future. Meu nome é Pedro e eu tô aprendendo cada vez mais com o Wizard. O Pedro está se preparando, mas outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard. Wizard, por uma nação bilíngue. Estamos de volta na sua telinha telona, no computador, no tablet, no celular e até na televisão. E o Educacuca de hoje resolveu explorar a história, ciência ou não, mas que é essencial para a gente conhecer e entender o nosso momento atual.
Bora pra rua saber o que os transeuntes têm a dizer sobre história? Pesquisa pro bom senso na área. Que momento histórico você considera mais importante? Hoje eu considero mais importante. Eu acho que é a mudança da direta já, né? Acho que foi um momento, assim, eu era criança na época ainda, mas eu já lembro bastante de como foi o ato, né? A época do governo do FHC. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral e sua equipe de navegação. Foi ele, né, Pedro Álvares Cabral. É Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu nos livros de história foi Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. O Brasil já teve um rei? Já? Não sei. Teve. Dom Pedro I, Dom Pedro II, era imperador, né, acho. Não, imperador não, era rei. De Portugal, né? Não podemos dizer que é do Brasil, ele não era daqui, né? Teve, opa. Um não, vários. Nós tivemos um imperador, né? O que foi o AI-5? O AI-5 foi um ato institucional do governo militar que procurou formalizar um momento que alguns falam que foi um golpe, outros falam que foi uma revolução, mas na verdade eles tentaram formalizar um momento de governo forte, de regime forte, que eles entendiam que deveria ser implantado, né? Ato Institucional 5 foi um ato criado na ditadura militar que proibiu manifestar, você expressar suas opiniões e restringiu um monte de coisa das pessoas, principalmente os que lutavam contra a ditadura. AI-5 foi o ato institucional da época não tenho certeza, da Revolução? Na época da Revolução, né? Da ditadura. Cada homem é um universo, às vezes decepcionante, né? O que fomos é passado, o que importa é o que somos. Se a história passada fosse tudo o que importa no jogo, as bibliotecárias estariam ricas. Já pensou? Galera, vamos para mais um rápido intervalinho para saber quem são os parceiros do Educa Cuca. Os amigos do conhecimento. Toda acontecer. Sejam de nós, aqui você tem voz, com raça e emoção, cabeça e coração. Aqui o ensino é completo, a formação integral. Escola Orbe, uma referência em educação de qualidade. I needed to learn English to study abroad, and thanks to Wizard, I could attend an international course in New York. Meu nome é Anne e eu consegui o meu certificado internacional com a Wizard e cheguei lá. A Anne e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Educa Cuca de volta na sua tela. E vamos saber agora quais são as dúvidas dos nossos jovens a respeito do tema História como profissão. História como profissão? Vocação orientada.
queria saber em quais áreas eu posso trabalhar com a formação em História. Bom, se você, no caso, fizer faculdade de História, aí você pode ter 2 formações, dependendo da faculdade onde você fizer. Por exemplo, na Unesp de Assis, você sai licenciado em História, você sai como um professor. Agora, se você fizer História, por exemplo, em Franca, na Unesp, você, além da licenciatura, se fizer mais um ano, sai com bacharelado. O que é isso? Você sai com o título que pode participar de pesquisas, ou se não, trabalhar em museus. Mas mesmo assim, mesmo se você sair com a licenciatura, nada impede que você faça o mestrado nas áreas de conhecimento afins, porque História, na verdade, você pode, inclusive, estudar a história da tecnologia, a história dos automóveis, a história do futebol. Você pode estudar, por exemplo, a história da invenção da luz elétrica. Existe um ramo cada vez maior. No caso, se eu não me engano, alguns anos atrás, a presidente da Microsoft era uma mulher historiadora. Por quê? Porque o historiador, ele é um dos poucos profissionais que tem uma visão de como o processo histórico ele se desenvolve. E no caso, numa área de um ramo empresarial de tecnologia, de alto desenvolvimento, uma pessoa que tem essa visão de mercado, ela pode ser sim de uma peça fundamental ali. Logicamente que as áreas que mais vão, digamos, você saiu da faculdade, para onde que você vai? Primeiro, dar aula quase que naturalmente, né? Ou se não, partir para o mestrado, doutorado, se tornar um pesquisador ou arquivologista. Eu queria saber como que tudo que está acontecendo hoje vai ser transformado em história, em objeto de estudo para os futuros alunos de história. Os registros históricos, eles podem vir de várias fontes, né? No caso, hoje em dia, as fontes audiovisuais, por exemplo, e digitais, como a internet, o YouTube, inclusive gravações, podem auxiliar como as fontes históricas para a elaboração dos conhecimentos e teses. No caso, uma coisa que é importante, que eu acabei de lembrar agora, mas é importante estar falando, é que o historiador, ele não traz o passado de volta, ele representa o passado através da história que ele conta. Então, traduzindo tudo que cada um de nós deixa, um diário, uma gravação, uma mensagem no celular, ou até mesmo um texto de 100 caracteres, na verdade, uma fonte histórica, né? É lógico que o que vai entrar nos livros de história do amanhã, somente os historiadores que observaram a nossa época. Só que todo livro de história, ele busca tanto a fonte escrita, a fonte oral, né? A memória da mentalidade da população. Tudo isso o historiador tem que ter um traquejo para saber selecionar, analisar essas fontes brutas de informação, né? E a história do Educacuca de hoje vai chegando ao fim. E como Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que ele não sabia demais, vou pedir para vocês deixar os seus recados. Nancy, quer deixar o seu recado primeiro? Assim, gostaria de convidar a todos para conhecer o meu espaço de estética na Avenida República, 1729. O telefone é 3432-1842. E também o Instituto Lopes, onde eu ministro aulas de estética, cursos livres. Lá é Rua Amazonas, 387A. O fone é 3432-1028. Venham conhecer nossos cursos e se aprimorar. Muito obrigada, Nancy. Feijão. Bom, gostaria de só fazer a minha propaganda aqui. Sou guitarrista também, né? Toco na banda Poderoso Chefão, uma banda que está há 10 anos de atividade aqui em Marília. Fazemos rock and roll. Né? E com relação à agenda do Poderoso Chefão, em abril vai rolar vários shows, inclusive o lançamento do clipe, né? Que vai ser no Cão Pererê, ok? No dia 25 de abril, se eu não me engano, né? Mas eu gostaria de convidar todo mundo a curtir a página, a fanpage do Poderoso Chefão no Facebook, né?
Banda Poderoso Chefão. E tem um canal no YouTube também, Banda Poderoso Chefão Oficial, que lá você vai encontrar vários vídeos, os clipes da banda, né? E além da Banda Poderoso Chefão, eu também participo de um projeto acústico chamado Molho Madeira e também do Ramones Cover. Quem quiser contratar também, então estamos aí para isso. É só me procurar no Facebook, Gustavo Feijão, tá lá facinho. Valeu. Curta a nossa fanpage Navegador da Internet. Obrigado, seu Gaioto, o pessoal lá do Via Colinas que proporcionou um coffee maravilhoso aqui para os nossos convidados. Obrigado, Cid, Cabelo Estética, todo o pessoal. E vamos fazer a história que queremos ver no mundo. Saudações.